Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Critério Sustentável, um espaço para a gente discutir práticas de sustentabilidade em suas variadas dimensões. Então, a gente fala aqui sobre dimensão ambiental, social, econômica, ética, cultural, jurídico-política e tem pano para muita manga. Hoje, a gente tem uma convidada muito especial. E eu tô aqui com a minha amiga Adriana Tostes para a gente entrevistar a Rafaela Santos Rosa. Eu vou já fazer a apresentação dela tenho que fazer um registro anteriormente. Esse podcast ele só está sendo viável porque nós temos o apoio de Kix Cartesini e Omni Produções. E se você tem alguma sugestão para nos dar com relação a quem você quer que esteja aqui nessa mesa para a gente entrevistar e sobre temáticas para a gente trazer para o debate, por favor, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, né, no nosso endereço GPS, Gestão Pública Sustentável, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Então, nos procure, dá esse retorno pra gente e quem sabe você não vai estar aqui nessa mesa pra gente conversar. Rafa, vamos lá! Juíza federal substituta da 12ª Vara Federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Univale de Santa Catarina, com período de pesquisa sanduíche no programa de mestrado em Direito e Sustentabilidade da Universidade de Alicante, na Espanha, doutora em Direito pela Unicinos, do Rio Grande do Sul, e pesquisadora visitante na Universidade de Califórnia, Berkeley. Ela é membro do grupo de pesquisa Direito, Risco e Ecocomplexidade do PPGD da Unicinos, do Rio Grande do Sul. É professora coordenadora da disciplina de Direito Ambiental na ESMAF, do Rio Grande do Sul. E também coordenadora do Laboratório de Inovação CNJ 03 de 2020, o JusClima 2030. E ela também é autora do livro Dano Climático, Conceitos, Pressupostos e Responsabilização. E esse livro é do Critério Sustentável, né? Vai ficar no nosso acervo, né, do GPS, Gestão Pública Sustentável, que é quem promove esse podcast, doutora Rafaela. Esse é um trabalho voluntário de gestores públicos, pesquisadores, estudantes, acadêmicos. A gente se reúne, né? Temos um grupo no Telegram onde a gente discute sustentabilidade e acabamos evoluindo para a questão do nosso podcast. E é uma honra tê-la aqui conosco. Eu passo a palavra para a senhora, para uma apresentação e a gente vai para as perguntas. Muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite. A honra é minha estar aqui com vocês, estar com a Adriana, estar com a Kathleen, estar com essa pauta, sobretudo, estar com a oportunidade de conversar com vocês e conversar com quem nos ouve sobre um tema da sustentabilidade em suas múltiplas dimensões e suas transversalidades e tentar, então, atingir ao nosso público ouvinte com aquelas informações que são essenciais, que a gente possa discutir. Eu fico totalmente à disposição de vocês para os questionamentos. Vai ser uma alegria, uma felicidade contribuir. Espero que a gente consiga aí ter uma excelente conversa. Com certeza. Amiga, então vou fazer a primeira pergunta e aí depois a gente deixa o papo rolar. Bom, o CNJ implementou por meio da resolução 395 de 2021 a inovação no Poder Judiciário. A gente já vem presenciando esse movimento dos laboratórios também em outros segmentos, em outros poderes. E tem laboratórios de excelência, como é o caso do laboratório da ENAP, sempre é citado. Eu deixo aqui um abraço para os nossos colegas da ENAP. Né? Para alavancar essa estratégia, né, da 395, na verdade, o objetivo, né, da política de inovação, a gente tem os laboratórios. Né? E eu sei que a senhora está à frente de um laboratório que é referência, apesar de ser jovem, mas veio com uma pegada completamente inovadora e que está trazendo grandes resultados, que é o JusClima.
né, que ele tem tanto impacto na área judicial como também na área administrativa. E quem não conhece, pessoal, acessa o site do Jusclima, porque vale a pena. Eu estou dando aqui o hashtag Fica a Dica, mas ela vai falar tudo pra gente sobre o Jusclima. Então, eu queria que você nos dissesse justamente sobre quais foram as ações, né, que já apresentaram resultados, como foi a criação do Jusclima, enfim. Deixa o povo com vontade de procurar mais informações. Vamos lá, então. E é uma alegria falar desse que é um pouco filho da gente, né? Quando a gente cria, concebe um projeto e se envolve realmente com ele. É muito bom olhar e ver o que está acontecendo. Eu acho que tem 2 contextos para a gente explicar, para chegar no Jusclima. Primeiro, a Resolução 395, de certa forma, ela trouxe como uma política do Poder Judiciário a inovação. Ela internalizou a inovação, as pautas da inovação, como algo que deveria ser fomentado no âmbito das nossas instituições. Fomentado no sentido tanto da atuação fim, das práticas jurisdicionais, mas também fomentado como as práticas de gestão, a pensar a inovação. E isso vem desde a própria inovação ter entrado na Constituição Federal. Então, a inovação entra na Constituição Federal, tem emenda constitucional própria tratando da inovação, ela entra em vários dispositivos. A política do judiciário abraça, acolhe a reforma constitucional e coloca como uma pauta prioritária. E digo que essa pauta prioritária já está aí se consolidando na própria Meta 9. Então, sim, desde o ano de 2020, 21, 22, 23, e agora a perspectiva de 24, a gente ter novamente a Meta 9 cuidando da inovação. E a inovação no judiciário, ela entrou já conectada com um objetivo muito preciso. Ela não se disse ao acaso, nós vamos inovar para quê? Já ficou muito claro qual era o objetivo. Nós vamos inovar para cumprir com a agenda de direitos humanos, cumprir com a Agenda 2030, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando a inovação entra e é normatizada no judiciário, ela já veio com uma finalidade precípua muito bem colocada. Então, todas as práticas inovadoras, querendo ou não, elas sejam da atividade fim, da atividade meio, ou mesmo de políticas judiciárias, mesmo de ações de cidadania, que é um terceiro viés da inovação, elas têm que atender, elas têm que atentar para essa pauta. É nesse contexto que os laboratórios de inovação despertam para um olhar e são criados e são multiplicados. Que ODS ou quais ODSs a gente pensa? A gente pensa ações concretas, a gente coloca para rodar, prototipa soluções, e isso foi a realidade e o passo inicial para a criação do Jusclima. O Jusclima, ele surge num contexto de uma reunião com a conselheira à época, Maria Tereza Willy Gomes. Já esteve aqui conosco. Ela pautou nossa, é uma referência de internalização da Agenda 2030 no judiciário, de internalização da inovação e de casar essas duas temáticas, o que também era um avanço extremamente necessário. Ela realizou uma sequência de reuniões. Cada reunião tinha pelo menos 1 ou 2 ODSs em que eram os temas. E quando chegou a vez do ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, evidentemente que o assunto me interessava, porque eu estava naquela época cursando doutorado. Um doutorado sobre direito às mudanças climáticas, sobre direito dos desastres, enfim. Então, fui à reunião e naquele momento já, assim, se traçou uma perspectiva de é preciso ter um laboratório, um ambiente que desenvolva ações pensando. Claro que todos os ODS estão conectados, sim, dialogam entre si, mas que priorize o 13, que priorize pensar ações do judiciário sobre o 13. E não fui voluntária, na verdade, numa própria explicação, porque surgiu uma ideia de que o Poder Judiciário deveria implantar substituição da frota. Naquela reunião, uma substituição da sua frota de veículos por veículos a gás natural, assim, que isso seria uma solução inovadora, e naquele momento já me causou um mal-estar, porque aí eu pedi a palavra e disse, olha, vamos explicar o que é, né, o que são veículos a gás natural, o que é o gás natural. É um combustível fóssil. Então, veio toda uma explicação científica, muito baseada no conhecimento científico que estava ali colhendo naquele momento de pesquisa. E de pronto, a conselheira disse, então nós gostaríamos que, Rafaela, pode coordenar essa iniciativa, né? Veja que laboratório vai ancorar as oficinas, porque nós vivíamos um momento de pandemia, então, e que esse laboratório consiga congregar colegas, magistrados e servidores de quaisquer ramos de justiça, de quaisquer regiões. O Jusclima, então, surge em novembro de 2020, online, e segue online até hoje. Nós temos aí
em torno de quase 40 participantes, então nós vamos ter servidores e magistrados de todos os ramos de justiça com o objetivo principal de pensar como é que o Poder Judiciário se alinha, principalmente ao ODS 13 e às metas do ODS 13, num olhar de gestão administrativo, mas sem descuidar da atividade fim, da atividade jurisdicional. Então, o Jusclima tem 2 grandes ramos de atuação. A gente cuida da pauta de internalizar os objetivos de mitigação, de adaptação, de pensar as perdas e danos no nosso dia a dia, o que significa o judiciário fazer o dever de casa, ou seja, se todos temos que reduzir as emissões de gases de efeito estufa, o judiciário também tem que reduzir as emissões. E, paralelamente, nós desenvolvemos todo um olhar sobre algo que ainda não acontecia, não havia desperto no âmbito do Poder Judiciário para a particularidade da jurisdição sobre mudanças climáticas, que diferente, né, como uma espécie de especialização, onde um ramo, um nicho de discussão muito específico sobre normativos. Então, é Acordo de Paris, Convenção Quadro, sobre normas que invocam discussões especificamente sobre cumprimentos de metas de mitigação, de deveres de adaptação. Então, postulamos, isso já é algo concreto, ainda no ano de 2021 o Jusclima explicou que a tabela processual unificada deveria ser alterada, que nós deveríamos, né, então nós entramos com o comitê gestor das tabelas, com um pedido para que os litígios climáticos e as mudanças climáticas fossem um assunto processual, para que nós pudéssemos, inclusive, monitorar o nível de judicialização desse tema. O pedido foi acolhido no final de 2021, então o item 15008 é um assunto da tabela processual. Nós sugerimos que fosse acolhida o conceito de litígio climático da UNEP, que é o PNUMA, que é o braço ambiental das Nações Unidas, justamente porque nós estamos alinhados com a Agenda 2030, que é a Agenda das Nações Unidas, então vamos adotar, até porque o conceito doutrinário, acadêmico de litígio climático, ele pode ser muito mais amplo ou muito mais restrito. Então vamos adotar a linha, né? Então essa já é algo assim concreto, então nós temos a base de dados que monitora os litígios climáticos, mas paralelamente a isso, é uma atividade que está em desenvolvimento, monitoramos a legislação também, o aperfeiçoamento da legislação sobre o tema, a nível de entes subnacionais também, nós publicamos e atualizamos legislações que tratam diretamente da temática, mas tem o outro braço que talvez interesse muito mais ao nosso público e à nossa pauta, que é a gestão. O que o Poder Judiciário e o que o Jusclima pensa que é possível e é preciso realizar para, de fato, as nossas unidades judiciárias se alinharem com as metas urgentes de mitigação de emissões, com o preparo das nossas unidades para os eventos climáticos extremos que vão cada vez se exacerbar ainda mais, isso é uma certeza científica. Então, o planejamento adaptativo, então isso a gente também resolveu desenvolver. E tudo começa com as medidas qual é a nossa pegada de emissões, o quanto a gente impacta para uma unidade do Poder Judiciário estar funcionando, estar cumprindo mandados, estar com o fornecimento de energia, estar com os prédios ligados, o que isso representa na linguagem das emissões. Então, acho que a gente nunca tinha tido esse olhar até então. Não tinha. Nós tivemos a resolução, uma resolução que regulava o PLS, que regulava o Plano de Logística a 201 de 2015, mas ela ainda não falava a linguagem de emissões. Não. Então, nós tivemos um grande avanço, significativo, eu diria que é um avanço, assim, um divisor de águas, na verdade, na gestão do Poder Judiciário. A Resolução 400. A Resolução 400 de 2021, ela trouxe pela primeira vez para a linguagem da política de logística sustentável a expressão emissões de gases de efeito estufa, controle de emissões, compensação e redução permanente. Então, ela traz isso ao longo do dispositivo 16, do artigo 16, depois no 24. Peraí, você não vai... Não vou antecipar. Já antecipar, mas gente. aí, isso. Essas mudanças deram, talvez, assim, o que faltava para que a gente pudesse articular as iniciativas, colocá-las para rodar e estão aí. Eu lembro que antes desse trabalho, só para recordar, doutora Rafaela, a gente teve ali a Meta 9, que trouxe a própria inovação na metodologia da gente começar a pensar nas problemáticas até a gente chegar na 395. Né? A meta 12, enfim, pessoal, eu estou falando aqui de metas do judiciário. Nós, na estrutura do Poder Judiciário, nós temos uma estratégia nacional, né? E todos os anos são elencadas algumas metas que são prioridades, ou seja, o Poder ele tem que tratar daquela temática de uma forma muito especial.
né? E essa estratégia nacional, ela mostra para todos os órgãos do Poder Judiciário o que deve ser prioridade para todos. Eu não escolho um problema que é prioritário para mim, mas não é para o meu colega. Enfim, é uma maneira muito inteligente de você trabalhar de uma forma conjunta problemáticas que são afetas a todos nós. E quando a doutora Rafaela fala da tabela única processual, é porque nós temos uma classificação que ela é normatizada para todo o Brasil, né? Com relação aos processos. E eu me lembro muito da construção da Meta 9 e aquele processo foi inovador, porque a gente nunca tinha antes pensado em Agenda 2030 desta forma, tinha elencado ODSs, problemáticas e como você vai desjudicializar. E eu acho que do início, né, desse trabalho, me corrija se eu estiver errada, foi que a gente tem trabalhos primorosos como é o JusClima hoje. Eu concordo e acho que o que aconteceu foi uma evolução gradual do nível de maturidade sobre a própria meta. Exatamente. Porque, como explicou a Kathleen, pessoal, as metas são objetivos comuns que as unidades, independentemente, algumas são específicas para determinados ramos de justiça, mas algumas se aplicam a todos. A Meta 9 se aplica a todos os ramos. Então, é a Justiça do Trabalho, é a eleitoral, é a federal, é a estadual, são todos os ramos, a militar, enfim, todos os ramos. Ela evoluiu, num primeiro momento, se tentou simplesmente associar, então, que inovação era uma pauta do Poder Judiciário. Vamos internalizar a inovação. Então, vamos internalizar a inovação e auxiliá-la e compatibilizá-la com a Agenda 2030. Vamos dizer, aqui veio a inovação. A inovação veio como uma agenda para cumprir os direitos e deveres fundamentais. Uma agenda conectada à Constituição Federal e conectada com a internalização, com o provimento 85, que é quando o Poder Judiciário diz, nós vamos cumprir as metas e os objetivos da agenda como se fossem metas nossas e objetivos nossos. Isso vem em 2019. Em 2020, a Meta 9 aparece pela primeira vez. Mas ela vai evoluindo gradualmente. Se percebe, nós precisamos de estruturas no próprio Poder Judiciário que pensem metodologias inovadoras, que pensem em design thinking, que pensem em aplicar os problemas complexos. Em ouvir a sociedade, em na ouvir, construção das soluções. ter um papel esse é um interinstitucional, perfil, né? ter a participação do usuário, Exatamente. ter a oitiva e a empatia sobre o usuário do serviço judiciário. Então, isso tudo vai evoluindo na redação da meta. A redação da meta vai colocando, então, que nós vamos colocar os laboratórios de inovação como protagonistas desse processo, reconhecer a legitimidade deles enquanto espaços em que isso acontece no âmbito do Poder Judiciário, que esse diálogo acontece, reconhecer neles, e agora a redação última da meta, em que eles tenham projetos, que eles sejam os desenvolvedores, projetos originários dos laboratórios, chancelados pela alta administração, Replicáveis em outros tribunais, como com boas benefícios para a práticas, sociedade e alinhados à Agenda 2030. E a tendência é que vai evoluir ainda mais, Verdade. colocando que os laboratórios trabalhem em rede. A meta, a aspiração para a meta para o ano que vem, isso é um processo que está sendo construído nesse exato momento, né? E que vai chegar agora em novembro, né, no Encontro Nacional, em que essas sugestões de redação, a Meta 9 tende a continuar. Isso é uma vitória, Sim. é mostrar que ela tem resultados e que ela produz justamente o benefício que se espera. E em qualquer ODS, isso é válido tanto para as ações do JusClima, que tratam principalmente do 13, mas para todas as iniciativas dos laboratórios que estão pensando. Outros ODS. A sua explanação é perfeita, mas eu vou além, porque o Judiciário, ele tem atualmente 12 metas. A maioria delas são metas que retratam a estatística, a produtividade. Então, a meta, ela visa, como nós temos um acervo muito grande, é fato, porque o país ainda é muito litigante, né? Isso é um debate enorme, mas as metas, elas buscam a redução desse acervo, sempre. E, obviamente, a celeridade na decisão judicial, que é uma outra questão que envolve a sociedade, né? Mas a Meta 9 vem e ela fala assim, não, eu não quero saber de estatística, eu não quero saber de número, eu quero saber o seguinte, resultado, qualidade, evolução qualitativa da atuação do judiciário. Para além de reduzir o acervo, os tribunais são incitados a buscar soluções por meio da modelagem do laboratório de inovação, que é essa, para a sociedade, e isso agrega, de fato, qualidade.
na gestão judiciária. Então, acho que eu gosto muito desse viés da meta. Eu sou uma defensora. É uma meta que é sempre polêmica porque ela se difere das demais. As demais são numéricas e a meta 9 não. Então, muito legal. E assim, voltando ao assunto que você estava falando antes, que é o ODS 13 e a atuação do JusClima, eu estou encantada. Hoje eu tive a oportunidade de ler o relatório do JusClima 2022, relatório do ODS 13. Gente, leiam. Entrem lá, www.jusclima, ele está bem na capa. Gente, é maravilhoso. Então, assim, a gente tem uma agenda a ser cumprida até 2030 e eu quero crer, assim, duvido que haja uma documentação tão forte, com dados tão científicos e, ao mesmo tempo, tão realistas, por meio de levantamentos dos processos judiciais sobre a litigância do clima no país. E a gente está lindo, tem fotografias, tem lá o mapinha do Brasil com todos os pontos de maior litigância. Aquilo é maravilhoso porque serve de documentação para a academia, que é um braço que nós precisamos, está sempre, a gestão pública tem que andar junto com a academia, do ponto de vista científico também, e do ponto de vista de a gente utilizar todo esse conhecimento de uma forma a agregar valor à gestão pública, mas também ele traz perspectivas, orientações, está lindo de morrer. E aí algumas coisas assim que me chamaram a atenção, que é o tema da minha próxima pergunta, é que o diagnóstico que o JusClima fez através de uma pesquisa do levantamento demonstrou que apenas 11% dos tribunais têm planos de gestão de riscos ou de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Esse número parece pouco, gente, mas eu acho que se fizer esse levantamento no executivo não dá 11%, não dá. Então, assim, o Brasil tem um compromisso internacional com a Organização das Nações Unidas, firmado, junto com outros mais de 170 países. 2030 está ali, é amanhã, nós estamos em 2023. E o judiciário deu um passo enorme, quer dizer, o JusClima tem feito o dever de casa e eu li o relatório, mas eu fico pensando, gente, será que isso é suficiente, doutora? Enfim, isso aí só para fazer na verdade, eu atropelei um pouco a entrevistada, porque ao passo que eu lia o relatório, foi me dando uma angústia, sabe? Porque a natureza tem batido na nossa porta de forma gritante, para falar, olha, o clima está mudando, é inquestionável. E há muito caminhar para frente. Sigam o modelo do JusClima, o executivo, órgãos, ministérios. Leiam. Está um trabalho primoroso. Vou aproveitar esse momento para, mais uma vez, agradecer. Por isso que eu me sinto honrada, né, de estar aqui com quem realizou um trabalho tão maravilhoso. E aí a pergunta bem objetiva é, a partir desse diagnóstico, pode nos trazer aqui algumas boas práticas que vocês identificaram nos modelos construtivos ou modelo de mobilidade, ou outro que você se recorde, para que isso seja uma boa prática replicável para quem está nos ouvindo aí, né? De qualquer poder. Qualquer gestor, de qualquer poder, do executivo, alguma coisa que tenha despertado sua atenção? Claro, posso sim. Então, assim, para contextualizar, para o pessoal entender o que foi feito, o diagnóstico. Então, na verdade, nós, ali no âmbito do JusClima, na pauta de gestão administrativa, nós priorizamos, primeiro, 2 grandes ações. Vamos, então, realizar no âmbito, vamos prototipar uma solução inicial, testá-la, pedir que alguma unidade judiciária, então, acolha essa proposta. E, evidentemente, quando a gente fala de mitigação, quando a agenda é reduzir emissões, primeiro é preciso conhecer as emissões. Sim. É preciso realizar esse diagnóstico. É preciso realizar um inventário de emissões de gases de efeito estufa, respeitar a metodologia, GHG protocolo, respeitar os parâmetros internacionais, não fazer de conta que está realizando, incluir os escopos 1, 2 e 3 de emissões. Então, nós prototipamos e sugerimos à Justiça Federal do Rio Grande do Sul, olha, é preciso realizar o inventário como uma primeira medida para avaliar e descobrir aonde estão as nossas emissões de escopo 1, 2 e 3, ou seja, aquilo que as nossas unidades diretamente emitem ao estarem funcionando e aquilo que indiretamente, então os materiais de construções, para construção, para reforma, o cimento, material hidráulico. Será que a gente precisa de tanto prédio, né? Exato. A gente precisa realizar o diagnóstico para perceber aonde estão as nossas maiores contribuições para a mudança do clima, onde nós mais estamos emitindo. E talvez rever um modelo. Exatamente, mas é preciso mostrar
numericamente o impacto que isso tem. Sim. Então, nós realizamos essa primeira medida, que foram os inventários. Nós realizamos na Justiça Federal do Rio Grande do Sul em 34 prédios, tanto na capital, no prédio 7, quanto as unidades do interior. Só que, paralelamente a isso, enquanto nós estávamos realizando o inventário, vamos realizar uma pesquisa diagnóstica para ver o que as outras unidades estão realizando, se estão já inventariando ou se estão realizando outras medidas de mitigação para além dos inventários. Então, a pesquisa ocorreu em paralelo à iniciativa dos inventários. Nós questionamos a todas as unidades do Poder Judiciário se elas já estavam implantando medidas de mitigação, como, por exemplo, inventários, mas também outras já estavam substituindo as fontes de energia por energia renovável, se já estavam trocando frota, N hipóteses em que elas poderiam responder. E também perguntamos se elas já estavam implementando medidas de adaptação. Porque quando a gente fala em adaptar não é reduzir emissões. Adaptar é aceitar que esses impactos relacionados ao aquecimento do sistema climático, eles vão piorar daqui para frente, e adaptar a sua realidade, conhecendo a sua realidade, porque daí nós temos perfis completamente diferentes, a depender da região e a depender do bioma. Então, nós fizemos esse levantamento para, inclusive, mostrar ao CNJ, né, o quanto nós ainda precisamos avançar na governança sobre mitigação e sobre adaptação. Esse produto entregue com pedido de providências acontece em paralelo ao nosso experimento, ao nosso inventário, para que justamente a gente também colocasse os resultados ali como um modelo para que as demais unidades do Poder Judiciário passassem a também inventariar e a também... Porque depois que se inventaria, se descobre exatamente, e o resultado dos inventários não nos surpreendeu. Nós, ao incluirmos as emissões de escopo 1, 2 e 3, nós descobrimos que a nossa maior pegada em emissões não está naquilo que é o prédio diretamente, que são as emissões de escopo 1, tampouco nas emissões de escopo 2, que é o fornecimento de energia. Se a nossa fornecedora de energia já não está usando energia não renovável, se ela está utilizando energias limpas, o nosso escopo 2 também, ele fica muito bem, mas o problema está no 3. As emissões indiretas, que é justamente tudo aquilo que a gente compra, adquire, são as compras públicas. Nosso modelo de contratação. É aquilo que nós compramos, que vem para o nosso bem patrimonial, que ficará conosco. Então, é o mobiliário, são os servidores de rede, são os equipamentos que geram muitas emissões para serem produzidos, para chegarem até nós e ficarão conosco. Essas emissões de escopo 3 são 80% das emissões. E isso tende a se replicar. Mostrar isso mostra que toda a nossa pauta de alinhamento para o futuro, de redução de emissões, não vai poder ignorar justamente estas. Então, a gente vai ter que alterar toda a nossa lógica, escolher fornecedores que tenham compromissos de redução de emissões. E isso já foi possível fazer. Então, para exemplificar, porque a Adriana nos perguntou, e a gente consegue já captar resultados concretos, a partir do inventário, a gente identifica perfeitamente que nós precisamos exigir dos fornecedores de reformas que eles tenham. Nós fizemos a reforma recente na direção do foro da Justiça Federal do Rio Grande do Sul e já colocamos exigências relacionadas especificamente à questão de emissões, porque nós tínhamos os números para mostrar o quanto isso impactava. Então, impactava no resultado dos inventários. E ter esse resultado... Os materiais que vão compor a obra, eles têm que trazer certificação, né, de sustentabilidade. Exigências que a sustentabilidade, invariavelmente, agora tem que agregar o componente climático. Exato. É impossível falar de sustentabilidade sem pensar que ela tenha que estar alinhada com as metas de redução de emissões. E aí, o que acontece? Vem de cara aqueles modelos de obra que, numa cidade como Brasília, né? Não vou falar nomes, nem de prédios, mas a gente sabe, que importam um modelo construtivo nas novas obras europeus, né? Que são os prédios espelhados, por exemplo, que tem um impacto ambiental gigantesco, né? Uma envoltória que obriga os órgãos a terem ar-condicionado, por exemplo. Essa mudança não vem só na certificação do produto ou só na análise de produto, mas do ciclo de vida daquele produto que nós estamos contratando ou daquele serviço, mas ele vem principalmente na fase de planejamento, entender a concepção do efeito das nossas atividades e das nossas obras, por exemplo, na emissão de gases de efeito estufa. Então, assim, é interessantíssimo, porque, gente, é muito amplo, parece muito complexo, mas isso parte
principalmente de um planejamento que envolve o diagnóstico, envolve o inventário de gases, envolve essa modelagem que o Justclima está fazendo isso de forma primorosa. Parabéns. E eu diria mais, doutora Rafaela, o que a senhora tem abordado nessas questões, né, dentro dessa temática que nós estamos tratando, a Adriana já deu início a esse assunto, é a avaliação do ciclo de vida, né, onde a gente precisa realmente levantar, né, como esse produto foi extraído, como esse produto ele foi idealizado, como ele foi feito seu design, qual foi o né, impacto o social processo de na produção, né? E essas informações são informações um tanto quanto complexas, né? A gente ainda não tem um cadastro de ciclo de vida, né, bastante robusto, inclusive o Brasil está devendo ainda nesse quesito, talvez o modelo europeu seja um pouco mais complexo de se ver, que é uma temática um tanto quanto complexa, né? E quando a gente fala de análise de ciclo de vida, hoje o gestor público ele ainda não consegue entender o que compõe todos esses passos. Apesar de estar na lei, né? Está na lei 14133. No artigo 11. Está lá, mas o que é isso, né? Eu vejo muito pelas análises que são feitas por alguns órgãos, o STJ é um, né, que faz análise do critério de sustentabilidade, né, por uma unidade específica, né, onde a gente já está trabalhando questões relacionadas ao ciclo de vida. E a gente percebe ainda essa dificuldade. E aí essa minha pegada agora, né, foi justamente para trazer esse questionamento, né, que essas ações de mitigação e adaptação no âmbito do Poder Judiciário, está no relatório do Justclima, né? Traz como recomendação a criação de um módulo de sistema de compras públicas. A gente já tinha falado sobre isso lá atrás, né, em conversas nossas, pessoal, né, capaz de cruzar os dados de certificação e cumprimento dos indicadores, né, de sustentabilidade da cadeia produtiva. Ora, a gente ainda tem dificuldades dos órgãos em ter políticas de interação com o mercado fornecedor. A gente tem informações com relação à cadeia produtiva, já é o passo 20 e 30 do jogo, eu diria. A senhora acha que o CNJ, né, por meio de resoluções, principalmente relacionadas à governança sustentável, poderia, juntamente com a academia, por exemplo, dar esse subsídio aos órgãos, né, que poderia ser, inclusive, ser de modelo para outros poderes? Seria o ideal, seria algo... Eu falei muito, não, mas E eu vejo com esperança que isso possa acontecer. Porque justamente existe um movimento no âmbito do Poder Judiciário voltado a se preocupar em implementar, de fato, uma governança alinhada que se preocupa com o ciclo de vida do produto, que isso fique incorporado em toda a nossa gestão. Então, eu vejo como totalmente possível, viável, e seria uma evolução do histórico das resoluções que foram tratando do tema, que foram regulando o tema. Isso está no poder normativo do próprio Conselho Nacional de Justiça. Ele é o órgão fiscalizador, ele é o órgão regulador, e ele é o órgão que incentiva o planejamento estratégico, que incentiva a forma como a estratégia nacional vai ser concebida. E a estratégia nacional é tanto para os processos internos do Poder Judiciário, é principalmente para os processos internos do Poder Judiciário. E agora, o grau de maturidade que a gente vai precisar ter para realmente conseguir implementar, então eu acho que a gente tem que ir comemorando as pequenas vitórias que acontecem. De que, doutora, assim, interrompendo, perdão, talvez o judiciário seja um excelente laboratório para essa certificação de catálogo de compras. Por quê? Porque os órgãos do Poder Judiciário consomem mais ou menos de forma igual, né? Assim, as atividades finalísticas são muito semelhantes, são poucos, né? São 95 tribunais, 94 tribunais, se a gente comparar com os órgãos do Poder Judiciário. E eu fico pensando assim, por exemplo, eu pego aqui na esfera federal, todos os tribunais consomem mais ou menos os mesmos produtos. Por que não pegar esse cesto de itens, né, do judiciário e buscar uma parceria com a universidade para certificar? Porque essa é uma necessidade trazida
pelo normativo de contratação, a Lei 14.133, e também nas relações comerciais internacionais, em que os produtos, para serem exportados, vão ter que ter uma certificação de origem. Isso já começou, por exemplo, no os nossos produtos do Bloco Europeu, sim, do Bloco Europeu. E a exigência de rastreabilidade dos origem. produtos. Então, assim, eu acho que é um caminhar que nós vamos ter que fazer de mãos dadas e talvez, mais uma vez, o judiciário esteja aí com um passinho, digamos assim, como a Kathleen fala, né? Lá no videogame, já lá na série 10 do videogame. São muitos trabalhos, eu acho que essa produção que tem sido feita, esse engajamento, esses normativos podem colaborar bastante para isso. Fico feliz, assim, porque acaba que converge. E, emendando aqui a minha fala, eu pensei na resolução 347 do CNJ, que, gente, a resolução CNJ 347 de 2021, ela trata da governança e das contratações no âmbito do Poder Judiciário. Leiam. É uma resolução muito recente, muito ousada, que traz, assim, diretrizes muito claras sobre como aperfeiçoar o modelo de contratação e que agora passa aí por um debate por um grupo técnico coordenado aí também pela conselheira Salise e com o apoio da doutora Rafaela, que nós estamos aí como consultores também, um grupo muito bacana, né, interessante, de especialistas. E aí a resolução 347, ela vincula um pouco essas ações de sustentabilidade, ela traz o plano de logística sustentável como um dos instrumentos da política de governança vinculado ao plano estratégico e ao plano das contratações. Eu fico pensando assim, o que esse GT vai trazer aí de novidade? Já pode dar um spoiler? O que vocês já observaram do diagnóstico? Gente, assim, o que você vislumbra? Vou só fazer uma parte aqui. Nós tínhamos combinado várias perguntas, a gente está fugindo completamente do mas roteiro. Assim que é mas bom, isso né? é muito gostoso. Mas é porque, pensando nessa conversa... Essa é uma outra resolução em que o Conselho Nacional de Justiça ele foi muito feliz. Ele foi muito feliz em até onde nós podemos avançar. A resolução 347, esse grupo de trabalho que a Adriana refere, é um grupo de trabalho, na verdade, para subsidiar o comitê gestor. O comitê gestor da 347 é recente, né, e a atribuição à presidência desse comitê gestor com a conselheira Salise. Então, a primeira medida, vamos realizar um grande diagnóstico de qual é o nível de maturidade de implementação, porque a resolução 347, ela traz integridade, ela traz compliance, ela traz um alinhamento, ela traz gestão de riscos na contratação. Sustentabilidade. Ela traz uma linguagem atualíssima. Sim. E, na verdade, assim, ela é na vanguarda daquilo que se espera de toda a gestão pública relacionada ao trato das suas contratações, o plano de contratações, o plano de logística sustentável, enfim, e de gestão de risco. Nós fizemos agora um grande diagnóstico para avaliar o nível de maturidade. Isso é a primeira vez que o Poder Judiciário também faz isso. É uma resolução, como disse a Ariana, recente, é de 2020. Então, nesses primeiros 3 anos. Mas já vai ser possível, já estamos agora colhendo os resultados para produzir um relatório de diagnóstico, perceber exatamente aonde já foi possível avançar, onde as unidades do Poder Judiciário, cada tribunal, com a sua realidade, com o seu tamanho, conseguiu já estruturar divisão de competências, gestão por competências, já conseguiu estruturar, já conseguiu avançar e onde estão pontos críticos. Me parece que nós vamos identificar, já identificamos essa primeira amostragem das respostas e houve uma boa adesão dos tribunais, eles responderam ao questionário, um questionário difícil, complexo, né, demorado, exigia que os setores de fato sentassem, se reunissem para pensar, e nós vamos disponibilizar muito em breve o relatório desse diagnóstico. Hoje mesmo confirmava com a conselheira Salise a realização de um evento, nós vamos realizar um evento, então nós vamos ter boas práticas para apresentar, nós vamos ter oficina, isso está tudo muito confirmado, meninas, em novembro teremos o evento. Hoje ainda confirmei com a conselheira Salise isso, mas paralelamente nós já identificamos que temos pontos chaves que precisaremos melhorar. Então, a questão das compras compartilhadas. A questão das compras compartilhadas já despontou, né, porque ali a resolução colocou de modo avançado que
se impulsionassem a realização de compras compartilhadas, porque, bem como disse a Adriana, nós somos órgãos muito similares, os produtos que compramos, estimulou o diálogo com os fornecedores, estimulou, mas ver o quanto isso ainda precisa avançar e muito, e é justamente nesses diálogos, nas compras compartilhadas, que nós poderemos avançar em muitas pautas. Até certificação, por exemplo. Na exigência, né? de certificações, Sim. as exigências de padrões Cadastro técnico federal. de padrões construtivos, de modelagem, de exigência de fornecedores com planos de mitigação de emissões. E isso ser exigido por mais de um órgão. Sim. Parcerias interinstitucionais Esforços também, conjuntos, compartilhadas, né? com outros. Planejamento conjunto, exige uma Mas a maturidade. resolução tem o mérito de impulsionar esse movimento. Aliás, como muitas das resoluções Sim, do Conselho, verdade. elas exercem esse papel. Ela vem, mas ela não implementa a política nela, ela cria a política. Isso é a política da gestão da inovação, isso é a política das contratações, e isso é a política de judiciário para o meio ambiente também, todas. Então, o normativo vem e diz, olha, isso é o que nós almejamos enquanto instituição, isso que nós gostaríamos. Né? A meta vem para cobrar resultados, né? Mas é justamente nesse casamento entre as metas acontecendo, as políticas sendo implementadas e a gente realizar uma periódica avaliação diagnóstica do nível de maturidade. É isso que está acontecendo com a 347. Logo teremos resultados e logo teremos iniciativas para mostrar Isso aí. é sensacional, gente. Boas. Quando você traz, por exemplo, essa questão do nível de maturidade, é uma novidade, né? Quando a gente fala em gestão pública, essa avaliação do nível de maturidade em sustentabilidade é uma coisa que a administração pública não fala. Isso começou a ser tratado na iniciativa privada, pelos relatórios GRI, os relatórios do ethos e tal, para avaliar, para não ficar só uma questão, um plano de intenção de sustentabilidade ou um greenwashing, né? Que eu finjo que sou, mas não sou. E essa avaliação que vem na sua palavra, nas suas palavras, e está vindo nessa modelagem, isso é uma evolução, gente. Isso é muito bacana. Isso é efetivamente uma resposta à sociedade de que as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, que vem desdobradas de várias outras políticas, com a mãe Constituição Federal, elas estão sendo monitoradas sobre o ponto de vista do grau de efetividade. Quando a gente fala grau de maturidade, é o grau de efetividade, e quem é beneficiado com isso, sem dúvida, é a sociedade. Né? Então, quer dizer, a gente está falando de inovação, está falando de sustentabilidade, daqui a pouco vem a integridade, são temas tão transversais que é difícil a gente tá fazer de uma entrevista assim. sustentável, né? Que à medida que a senhora vai falando, doutora Rafaela, tantas perguntas e tantas colocações surgem na minha cabeça para que a gente possa tentar trazer esse modelo para a efetividade, que às vezes até, confesso, me perdoe, me atrapalho um pouco na colocação dos pensamentos, porque a gente troca muita mensagem, pessoal. A 347, ela inspirou eu posso afirmar isso, porque fizemos um trabalho de 1 ano de antecedência, a portaria da SEGES 8678, que também, do Ministério da Economia, que também trata de governança de contratação. E quando a gente para agora para fazer esse diagnóstico, né, que está sendo, assim, acho que um passo importantíssimo para a gente medir a efetividade do instrumento, a gente tem alguns mecanismos, né, que são fundamentais quando a gente fala de um processo de contratação, por exemplo. Né? E essa questão do ciclo de vida, veja, são tantos assuntos que estão interligados uns aos outros, mas eu volto ao início da minha fala, trazendo a questão da governança sustentável. Eu ainda percebo, e não sei se é uma percepção de todas nós aqui, entendimentos que não são, eles não caminham juntos. É como se governança fosse uma coisa, sustentabilidade fosse outra. Né? Em situações completamente assuntos que não se conversam. Né? E aproveito aqui para... Eu já deixei essa dica aqui, deixo mais uma vez, antes de ir direto ao ponto da pergunta da senhora, né? O livro da Teresa Vilac, do Renato Kader, Governança e Sustentabilidade. Sensacional. Né? Então, apesar desse pensamento, que eu considero um tanto equivocado, né, salvo melhor juízo, né, como é que a senhora entende
a governança sustentável dentro de uma instituição. Lideranças, instrumentos, estratégias, mecanismos, monitoramento. Estratégias. Eu queria que a senhora nos desse uma aula sobre isso agora. Mas quem Porque sou eu? Não, A professora desse tema é a Tereza, né? E é uma das nossas referências, enfim. E que bom que ela está conosco no GT da 347. Mas as ideias não se dissociam. Na verdade, é impossível implementar os objetivos de sustentabilidade, sejam eles ambientais, econômicos, sociais, éticos, culturais, e aí a gente vai ter dimensões tecnológicas, a depender do autor e a depender da linha, se vamos adotar, né, o Amartya Sen, se vamos adotar o Inácio Sachs, enfim, até uma boa referência agora, porque perdemos ele esse ano, enfim, mas as dimensões de sustentabilidade, o próprio professor Juarez Freitas, que a gente também não pode deixar de citar, mas assim, todas elas exigem e demandam atitudes de gestores que vão implementar aquelas dimensões e que vão pensar aquelas dimensões na realidade, no dia a dia da sua instituição. Então, a governança nunca pode se dissociar da noção do que se precisa para um agir sustentável, independentemente de qual for o foco. Sim. E eu visualizo esse movimento no âmbito do Poder Judiciário como uma maturidade que está acontecendo, Kathleen. Sim, que bom, Adriana, ela está acontecendo. A Resolução 347 é um passo nisso, a 400 é um passo nisso, mas as resoluções não implementam governança sozinhas. Exatamente. As resoluções dizem, isso precisa ser feito, pensado na estrutura do órgão. Precisamos de gestão por competências, precisamos identificar na nossa instituição quem pensa a sustentabilidade socioambiental, quem pensa acessibilidade, quem pensa inclusão, quem pensa diversidade e pensa ações, como o órgão vai implementar essas ações e as demandas que as próprias resoluções, porque a gente também tem a 401, não podemos deixar de falar dela, da inclusão. A governança é um olhar do gestor, da alta administração da unidade, que acolhe essa perspectiva, que descentraliza também essa perspectiva, que conta com o apoio dos laboratórios de inovação, que conta com o apoio do setor de recursos humanos. A governança acontece quando todos esses órgãos estão alinhados para os propósitos. Em cima de uma estratégia bem traçada. E montam a estratégia. Exatamente. De como é que isso vai acontecer, como é que esses setores dialogam, conversam, como é que este plano se executa. Isso depende de um penso que tenha no dia a dia da instituição, ele esteja vivo, ele esteja presente, ele aconteça. E eu vejo que isso está sim acontecendo. Gostaríamos que estivesse acontecendo numa velocidade muito maior. Gostaríamos que isso estivesse acontecendo num ritmo que demanda a exigência. Se a gente pegar o viés da sustentabilidade ambiental e climática, a gente está muito aquém do que a gente já deveria estar implementando de governança. Mas a gente precisa observar os avanços que acontecem, e esses avanços estão acontecendo quando há um pensamento de internalizar como um processo de governança mesmo aquela medida. Então, nós vamos realizar um monitoramento das nossas emissões. Para quê? Por quê? Faremos, quem fará? E depois disso, o que será feito? Governança não é só dar o passo inicial. Governança é do verbo governar. Sim. É gerir aquilo como um ciclo, como uma pauta constante da instituição. E isso vale para todos os ODS, que nos ajudam muito, porque eles mostram quais são os nortes de ação. Aquele conjunto de ODS, ele consegue contemplar tudo aquilo que se espera de uma instituição pública e privada. Exatamente. Tudo aquilo que se espera. Então, tem desde redução de pobreza, desde de cidades sustentáveis, desde redução de desigualdades, de equidade de gênero, de ação contra a mudança global do clima, de priorizar a preservação da biodiversidade. As então, diretrizes já todos estão postas, as diretrizes estão postas, eu acho. A gente está avançando na governança, mas a gente nunca pode, descuidar de nenhuma das prioridades ali da agenda
tanto a 2030, que ela é uma agenda de sustentabilidade. Sim, de sustentabilidade humana. Ela tem todos os vieses possíveis. Ela contempla praticamente todas as linhas dos autores que são referências sobre o tema. Tá ali. Mas eu acho que governança e sustentabilidade são extremamente casadas. Eu fiz essa provocação, doutora Rafaela, para escutar a senhora como especialista, porque eu tenho visto políticas de governança implementadas, publicadas, que sequer falam sobre sustentabilidade. Né, sequer mencionam instrumentos para a medição com esse viés. Né? Então, para mim, é extremamente especial, eu diria, né, ouvi-la nesse sentido, porque, além da senhora ser uma autoridade, né, no assunto de sustentabilidade, eu acho que eu posso afirmar isso com muito orgulho, né, só de olhar para esse livro maravilhoso, que foi um desafio muito grande, né, na sua trajetória profissional, né, mas eu lamento por alguns colegas ainda não terem conseguido abraçar todo esse olhar, mas eu entendo, é um processo de maturação, não é verdade? É verdade. Pois é, eu estou aqui meio que babando também, né, porque são tantos saberes e, assim, tanta visão. Gente, isso é fundamental para a sociedade que a gente vive hoje, para os problemas que a gente enfrenta hoje, mas também para as próximas gerações, né? Até para a gente, né? Estão dizendo aí que o ser humano vai viver mais de 100 anos, 110 anos. Como é que a gente vai viver, né, com um planeta que é único? Então, eu gostaria, assim, a gente já está se aproximando do final e, pela sua especialidade, pela sua experiência, qual é a sua visão de futuro para o gestor que não fez, assim, para os órgãos, para a administração pública, mas eu queria que você falasse um pouco assim, a sua visão de futuro e, ao mesmo tempo, a dica para quem não tem nada, para quem vai assistir esse podcast, vai falar, ai, meu Deus, eu quero muito fazer, mas é tão complexo, por onde eu começo? Então, a palavra está com a senhora. Por onde começa, se o foco for especificamente um olhar sobre a sustentabilidade que conversa com mudanças climáticas, né? Porque se a gente fizer um recorte e de tudo que a gente falou, a gente fez várias análises que perpassam vários temas, mas especificamente num recorte que pensa gerações futuras, pensa a sustentabilidade totalmente alinhada com os objetivos de enfrentamento às mudanças climáticas. Essa é uma realidade posta. A gente já está num cenário que, infelizmente, né, e é muito ruim terminar com más notícias, mas a gente não pode, né, fazer vista grossa para a realidade. Nós já estamos com 1,1 a 1,2 graus Celsius de aumento da temperatura com relação ao período pré-industrial. Nós estamos com a certeza de que os eventos climáticos serão cada vez mais severos, mais intensos. Nós estamos com níveis de certeza que nos impõem um ritmo, para qualquer gestor, público ou privado, impõe um ritmo de ação que é em grau de urgência, que demanda urgência. A pauta de redução das emissões, ela não pode aguardar, ela não pode esperar. Nós temos uma consciência também de que a nossa capacidade de adaptação, vamos viver em que condições até 100 anos? Exatamente. Vamos viver muito pior. As gerações futuras, com certeza, sofrerão com uma desigualdade que fere a própria Constituição, que previa que nós iríamos preservar o meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Então, uma violação constitucional manifesta acontecendo. Então, nós temos que ter consciência, e se o gestor não sabe nem por onde começar, eu acho que, e tem o interesse de saber sobre esse tema, é importante olhar, ouvir, ler e ter acesso à informação científica mais atual sobre mudanças climáticas, que vai lhe impor ações, que vai lhe impor uma demanda urgente de medidas. Comece conhecendo a realidade, então, do seu órgão. O que o seu órgão emite? Aonde ele pode reduzir? Aonde? E a gente tem falsas percepções. Às vezes nós acreditamos que é naquele fator onde estarão as nossas maiores emissões. O relatório do Jusclima, o relatório dos inventários das emissões da Justiça Federal do Rio Grande do Sul estão aí para mostrar, né? E outros tribunais já estão inventariando também, o Conselho da Justiça Federal já inventariou para mostrar onde estão as nossas medidas, as possibilidades de contribuir. Porque ter um alinhamento com a Agenda 2030, ter um alinhamento com a ODS 13, é cumprir a demanda científica de reduzir pela metade as emissões até 2030. Exatamente. 45% a 50% de redução das emissões, das nossas emissões de todos os escopos. Isso é uma agenda
prioritária porque é uma agenda de direitos humanos. Nós estamos aí colocando em risco a existência das futuras gerações. Não é só a nossa capacidade adaptativa que está em risco. Nós estamos aí hoje, nós estamos aqui conversando, né? A Grécia vive o maior incêndio florestal da história do país. O Canadá. Nós estamos com a Flórida vivendo mais, né, um furacão, um período de furacão, o Havaí, o maior incêndio da história daquela ilha. Então, assim, não tem... Eu que vivo no Rio Grande do Sul, nós passamos só esse ano por 2 ciclones extratropicais, com 40 vidas perdidas. Isso foi o maior evento de perdas de vidas relacionadas a um ciclone nos últimos 50 anos do Rio Grande do Sul. Então, são muitos dados que nos mostram que o olhar da sustentabilidade que não converse com o enfrentamento de mudanças climáticas está sendo tudo menos sustentável. Porque sustentabilidade conversa com esse nosso dever, esse nosso compromisso para com as gerações futuras. E, gente, vejam o tamanho da nossa responsabilidade. Quer dizer, a gente está numa luta inglória, mas uma luta mais do que necessária. Assim, um bálsamo, lhe ouvir, não é acabar de uma forma negativa. Ao contrário, eu acho que é um alerta fundamental para a sociedade que vivemos, que não dá mais para não enxergar. Passo a palavra aqui para a Kathleen para encerrar aí. Muito obrigada. Estou emocionada com todo esse diálogo, doutora Rafaela, porque ouvi-la é sempre uma grata oportunidade. A doutora Rafaela já esteve, né, em alguns eventos que já fizemos juntas, né, o Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, onde por 2 vezes, né, falou justamente sobre esse tema, que é o inventário, né, de gases de efeito estufa. E aí, doutora Rafaela, se a senhora me permite, eu vou deixar o hashtag Fica a Dica para quem está nos assistindo, que no site do Jusclima, pessoal, vocês vão encontrar tudo. O modelo de edital. E o livro, né, Kathleen? O livro no Jusclima, eu não sei se ela vai colocar ainda. Não, tá lá ainda. Acho que o livro não vai tá dar. aqui. Tá lá Está aqui. Mas no site do Jusclima, vocês vão encontrar o edital, né, para contratação especializada, né, de inventário, né? E agora vocês estão trabalhando na forma de compensação, é isso? Exatamente. Porque é uma das obrigações que está ali. Porque não adianta só inventariar. Exatamente. Depois que se descobre qual foi, né, o tamanho, né, qual foi o prejuízo que o nosso funcionamento gerou em termos de emissões, a própria Resolução 400 trouxe uma linguagem no artigo 24 muito específica de que as unidades do Poder Judiciário devem implementar planos de compensação a fim de que elas reduzam permanentemente as emissões de gases de efeito estufa que resultam das suas atividades. Então, está ali. Né? Nós agora estamos, justamente, já realizamos um termo de referência e agora vamos publicar o edital para a questão da compensação das emissões, para que a gente consiga alinhar a mitigação, que é daqui para frente como a gente reduz aquilo que a gente descobriu. Então, todas as providências de mitigação que são possíveis, mas aquilo que nós, independentemente de adotarmos todas as iniciativas possíveis, porque as unidades judiciárias não vão parar de funcionar, não irão parar de funcionar, então nós também teremos sempre esse saldo de emissões a pagar. As medidas de compensação se voltam apenas para aquilo que não foi possível reduzir, aquilo que não foi possível evitar. As emissões inevitáveis, estas precisarão de um modelo, né? Então, aí nós estamos, e muito em breve espero também poder divulgar, e estará lá, obviamente, no site do Jusclima, como será, porque a gente também tem a noção da responsabilidade de gerar, novamente, uma boa iniciativa, uma iniciativa que possa ser replicada, que possa ser modelo, não só para as unidades do Poder Judiciário, mas para qualquer instituição pública que esteja planejando e pensando em compensar suas emissões também. Bom, pessoal, fiquem ligados, porque na próxima edição do podcast com a doutora Rafaela, porque vai ter que ter uma sessão 2, para ela dizer para nós se esse plano de compensação ambiental foi resolvido essa questão com a avaliação do mercado de carbono, se foi com compensação junto a órgãos ambientais do seu estado, enfim. Doutora Rafaela, a gente vai ter que marcar uma segunda edição. Por favor. Então, virei. Vai ser muito bom, né? Compartilhar com todos, com a audiência do programa de vocês, o que nós estaremos fazendo, estamos realizando. Dá uma esperança, né, gente? Sabe? A gente tem que comemorar as pequenas vitórias que estão acontecendo, né? E totalmente cientes, assim, de que elas precisam ganhar escala. Elas precisam ganhar exponencialmente, assim, elas precisam ser replicadas.
E aí tá aí, é mais uma função desse programa, é isso. É divulgar boas práticas e boas Divulgar práticas. conhecimento. Eu Esse deixo é o o hashtag objetivo. ficar a dica, porque que a Esplanada ainda não fez, né, seu inventário, ainda não está compensando. Porque a gente está gerando conhecimento aqui, trocando boas práticas, e eu acho que a gente deve se espelhar, né, naquilo que vai trazer um retorno mais positivo para a sociedade. Então, eu não poderia deixar de tirar a casquinha dessa ferida e quem sabe, né, a gente passa uma boa prática e também aprende, né, por outro lado. E quem sabe juntos a gente faça bem melhor. Amém. Bom, doutora Rafaela, palavras finais. A palavra final ele é agradecimento, assim, foi uma... Nossa, assim, a sensação de que a gente, ao conversar e ao trazer esse tema, ainda que numa linguagem leve, um tema que nos toca, né, porque a gente tem noção dos dados de realidade, a sensação é de alegria ao fim de tudo, porque a gente espera que essas informações, esse conhecimento, tudo aquilo que a gente conseguiu discutir aqui, reverbere, né, nas instituições que assistem, nos gestores públicos e privados, porque há muito a fazer, e é possível realizar, e temos aí pauta para isso, normas que nos compelem a agir. Então, o sentimento maior é de alegria por ter estado aqui com vocês e debatido esses temas, por mais espinhosos que eles sejam, porque a gente espera ter impactado positivamente aí a audiência. Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, que honra. Bom, pessoal, a gente termina então esse podcast com um gostinho de Quero Mais, que com certeza a gente vai ter uma segunda edição, deixando registrado aqui Dano Climático, Rafaela Santos Rosa, uma especialista em litigância climática. Vale a pena, né, a gente conhecer mais sobre esse trabalho e acesse o site do Jusclima. Gratidão por vocês estarem conosco, assistindo esse podcast, videocast, entre nas nossas redes sociais e não esquece, balança o sininho, tá bom? A gente se vê numa próxima edição. Vem e tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.